Olá, turminha! Mais uma aula de matemática. E na aula de hoje vamos aprender sobre medidas de capacidade. Vamos lá? Então, turminha, hoje a gente vai estudar as medidas de capacidade, né? As medidas de capacidade são as unidades que a gente usa para medir as grandezas de capacidade, ou seja, tudo aquilo que é líquido. A maior parte daquilo que é líquido ou em gel, a gente utiliza essa medida para medir. Vamos ver como é que é? Olha aqui, medidas de capacidade. Quais são as medidas que a gente usa? O litro, que a gente representa pela letrinha L, e o mililitro, que a gente representa pelo ml. E qual é a coisa que a gente vai ter que ter na nossa mente para o resto da nossa vida? Para a gente fazer as conversões de medidas de capacidade, que 1 litro equivale a 1000 ml. Vamos ver como é que a gente faz essas conversões? Vou mostrar. Olha só. Quando a gente quer converter litros para mililitros, a gente multiplica o número por 1000. E se a gente quer converter de mililitros para litros, a gente divide o número por 1000. Vou dar um exemplo. Só. Aqui eu tenho 3 litros e quero fazer com que isso vire mililitros. Então, se eu tô em litros e quero que vire mililitros, eu multiplico por 1000. Vocês lembram que lá nas medidas de comprimento eu ensinei um truque? Quando a gente vai multiplicar por 1000, eu repito o número, repito 3. E quantos zeros tem o 1000? 1, 2, 3. Venho aqui e coloco 3 zeros aqui. 1, 2, 3. 3.000 ml. E se for o passo contrário? Eu tenho 5.000 ml e quero voltar para os litros. Se eu tô em ml, e quero voltar para litro, eu tenho que dividir por 1000. Então, como é que eu vou fazer aqui de 5.000 para dividir por 1000, prof? Eu nem sei dividir ainda direito. É muito fácil, pessoal. Se a gente quer dividir por 1000, o 1000 não tem 3 zeros? 1, 2, 3. Eu venho aqui e corto esses zeros, que são 3 também. Quantos litros ficou? 5 litros. Vou dar um exemplo agora. Vamos supor que eu tivesse, olha aqui desse lado, 20.000 ml. 20.000 ml e eu quero que isso aqui vire litro. Como é que eu faço? Lembra? É só cortar os zeros. Olha lá, 1, 2, 3. Então, eu vou cortar de trás para frente. 1, 2, 3. Sobrou quanto? 20. Então, olha lá, 20.000 ml é igual a 20 litros. Vou fazer o contrário agora. Tenho 30 litros e quero chegar em ml. O que eu faço? Copio 30 e de litro para ml eu multiplico. Quando eu multiplico, eu ponho mais zeros. Então, vou contar. 1, 2, 3. O zero do 30 deixa aí. E vou pôr os 3 do 1000. 1, 2, 3. 30.000. Difícil, pessoal? Então, turminha, a gente sempre tem que ter na nossa mente que 1 litro são 1000 ml, como a prof falou anteriormente. Por que eu tô batendo nessa tecla? Porque agora a gente vai começar com alguns probleminhas e aí a gente vai ter que fazer as conversões. Prestem atenção. Olha só, turma, aí na minha jarra, eu não sou muito boa de desenho, né? Mas eu tentei desenhar uma jarra. Aí na minha jarra, ela tem 600 ml de suco. Eu quero saber quanto falta para chegar em 1 litro. Eu não consigo pôr aqui, ó, 1 litro menos 600 ml para saber quanto falta. Eu não consigo fazer essa conta. Por quê? Porque isso aqui tá em litros e esse aqui tá em ml. Eu preciso transformar todo mundo na mesma medida para poder saber, para poder fazer a conta. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou transformar esse 1 litro em ml. Quanto vale 1 litro, turma? 1 litro, 1000 ml. Então, vou transformar esse 1 litro em 1000. Olha aqui, vou apagar. Vou transformar em 1000.
e vou ver, em 1000 ml, né? E vou ver quanto falta para chegar. Vamos lá? 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 6. Eu consigo tirar 6 de 0? Não. Peço emprestado para o meu amigo. 1 menos 1, 0. E aqui vira 10. 10 menos 6, 4. Então, faltam 400 ml para completar 1 litro. Agora, eu vou fazer a mesma pergunta. Parecida a pergunta. Tenho 600 ml aqui e queria chegar em 2 litros. Bom, turma, mesma coisa. 1 litro, 1000. 2 litros vai ser quanto? 2 vezes 1000. Lembra? Copio o 2 e acrescento os 3 zeros do ml, ó. 1, 2, 3 ml. 2000 ml. Eu tenho 600 ml para chegar nos 2000. Vamos fazer a conta? Vou fazer aqui embaixo, ó. 2000 ml menos 600 ml. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. Mesma coisa, consigo tirar 6 de 0? Não, tenho que pedir 1 emprestado para o meu amigo do lado. Peço 1, 2 menos 1, 1. E aqui 10. 10 menos 6, 4. E 1 menos nada, 1. Faltam 1.400 ml ou 1 litro e 400 ml. Porque 1 litro não é 1000, então eu tiro 1000 daqui e sobra 400, certo? 1 litro e 400 ml. Turminha, um outro dado que vocês sempre têm que lembrar é esse aqui, olha, que a metade de 1 litro é a mesma coisa que 500 ml. Por quê? Se 1 litro é 1000, metade de 1000, 500. Ou seja, metade de 1 litro, 500 ml. Vou mostrar para vocês agora algumas capacidades que eu tenho aqui na minha casa. Observem só esse copo. Esse copo aqui, olha, ele tem a medição. Ele tem 300 ml e ele tem 500 ml. Eu vou colocar água, olha lá, até os 300 ml. Até a marquinha. Chegou. Aqui eu tenho 300 ml de água. Se eu quiser mais um pouquinho, até 500, vou colocar mais água, olha só. Aí a minha pergunta é, chegou em 500. Quantos copos desse aqui eu preciso para completar 1 litro? Se 500 ml é metade de 1 litro, né? Quantos copos eu vou precisar? Vou precisar de 2, porque 500 mais 500, 1000 ml, que é a mesma coisa que 1 litro. Então, para 1 litro de água, eu preciso de 2 copos como este. Pessoal, agora eu peguei aqui 2 objetos, né? 2 embalagens que tem a capacidade diferente. O leite, ele tem 1 litro, olha aqui, ó. 1L, tá vendo? 1 litro. E o detergente tem 500 ml, tá vendo? Mas não parece que o detergente é maior que o leite? Não parece, né? Que o detergente é maior, que caberia mais e na verdade só cabe metade do que tá ali dentro. Se eu tirar o leite e tentar colocar aqui, não vai caber, vai faltar. Por quê, pessoal? O tamanho das embalagens é diferente, né? O formato também. E isso daí é que dá a impressão para nós que aqui tem mais, mas na verdade aqui só tem metade. Olha só, vou mostrar um outro objeto aqui para vocês, olha. Aqui, esse aqui, um remédio de colocar no nariz, olha só. Quantos ml ele tem? Ele tem 30 ml, tá vendo? Ó, 30 ml. Esse daqui, olha, um outro, de colocar no olho, colírio, 20, dá pra ver? 20 ml. E agora eu vou mostrar um outro
bem grandão, olha, que é de produto de limpeza. Eu já usei um pouco. Olha quantos ele vem 5 litros, olha só, vem 5 litros aqui dentro dessa embalagem. Então, aqui eu mostrei alguns tipos, olha só, de embalagens com capacidades diferentes, tá certo? E aí, na casa de vocês têm quais embalagens? Quais as medidas de capacidade vocês têm aí? Mililitro, litro? Depois vocês tirem uma foto e mostram pra mim, tá bom? Finalizar, turminha, aqui eu tenho algumas medidas de capacidade que a gente chama de medidas não convencionais. Por quê? A gente não sabe aqui exatamente quantos ml cabem aqui dentro. Litros a gente sabe que não cabe, né? Não vai caber 1000 ml aqui dentro. Então, quando a mãe vai lá fazer um bolo, uma torta salgada, alguma coisa assim que a gente precisa saber a quantidade, a gente usa muitas vezes medidas não convencionais. Então, o que a gente usa? Uma xícara de leite. Aí, por exemplo, eu tenho essa xícara, ó, são tamanhos diferentes, né? Então, se eu for usar na receita, eu preciso de uma xícara de leite, eu uso essa. Aí, na mesma receita, eu vou usar 2 xícaras de farinha, eu não posso trocar para essa. Eu tenho que sempre começar a receita e terminar com a mesma xícara. A mesma coisa com o copo, né? Aqui eu tenho um copo desse tamanho, mas eu tenho outro copo, por exemplo, aqui, ó, deste tamanho. Olha aqui, ó. Se eu falar 1 copo de açúcar, a quantidade de açúcar que vai aqui? Não, né? São quantidades diferentes. Então, quando eu for fazer uma receita com medida não convencional, eu tenho que começar ela e terminar sempre com aquela medida que eu optei. Se eu optei por esse, eu faço tudo nesse, ou tudo nesse, ou tudo nesse, ou tudo nesse. Então, aqui são medidas não convencionais que a gente usa, copos e xícaras, tá certo? Bom, turminha, agora, pra gente treinar, leiam das páginas 81 e 84 e façam os exercícios das páginas 85 e 86. Um beijo e até a próxima aula. Mua!